Muito bem, começando mais um Arena do Esporte aqui pela Nova TV, direto do estádio Eduardo Guilherme, estádio do Friburguense. Vamos conversar com o gerente de futebol José Eduardo Siqueira, que vai fazer um balanço sobre o time nas principais competições de 2024. Tudo bem, Siqueira? Tudo bem, graças a Deus. Então, 2024 um ano que a gente profissionalmente não evoluiu muito, ou seja, a gente não conseguiu acesso na Série B1. Um campeonato que teve a desistência ali do Barra, do próprio Macaé e do Goytacás, então que parecia facilitar com 8 jogos, né, acaba atrapalhando o seu trabalho. E a gente logo na estreia perdeu aqui para o Pérolas, né, e você vê que um campeonato tão equilibrado, dos 4 semifinalistas, o Friburguense só perdeu para o Pérolas e venceu os outros adversários e não conseguiu, né, tá na semifinal. Por quê? A gente teve uma tabela complicada, eu até alertei para isso, que a gente ia pegar os menores fora, e justamente contra os pequenos, que era para fazer... São jogos complicados, né? Para fazer a diferença, a gente empatou os 2 jogos e perdeu para o São Cristóvão. Né? Então, e perder um jogo com você tendo 7 jogos, né, que eram 9 times tendo 8 jogos, perder um jogo você já trabalha no emocional, já tem que recuperar. Já tem pressão, né? Isso, e a gente foi para uma fase final ali contra Belfort Roxo fora e São Gonçalo em casa e Nova Cidade precisando de uma vitória. E aí faltou realmente dentro do campo a gente achar. Tudo bem que a gente perdeu muitas oportunidades aqui contra o São Gonçalo no jogo de 0-0, mas a gente achar essa vitória contra adversários que um deles, o Belfort Roxo, caiu até de divisão, né? Mas infelizmente a coisa não aconteceu. Fizemos um time que tinha condições de subir, um time com capacidade, mas que mediante a muitas contusões, principalmente no pessoal de frente, jogadores ali de ataque. E eu vou te falar, há muito tempo que não acontecia, a gente também teve algumas coisas de disciplinas, principalmente nas 2 últimas rodadas, que há muito tempo a gente não acontecia aqui, e isso também atrapalhou. Que acaba até acontecendo em time grande, né? Não, acontece direto. E São seres humanos, né? O grande problema hoje é que você... Pós-pandemia, a gente não pode ficar vivendo a relação do passado. Mas a verdade é que a história do clube, depois de 2020 até 2023, internamente, principalmente, ela foi muito desequilibrada. E aí as coisas aconteceram para a gente chegar na situação que a gente está hoje. Então a gente tem que mirar, olhar para frente. Mas o grande problema do trabalho é que você joga agora só em setembro. E para jogar em setembro, você aproveita alguns garotos da base que às vezes desanimam, que na verdade hoje a gente está perdendo muito jogador de base. Se eu falar para vocês que a base forte que a gente tinha em 2023, que veio do Sub-20, a gente já perdeu ela praticamente toda. Por quê? Porque você não tem atividade, você não tem calendário, esses jogadores vão migrando para outras equipes e eles às vezes destacam no seu campeonato e são chamados por outras equipes e você vai perdendo. Então o trabalho hoje num time de futebol ele é muito Iniciar um difícil. trabalho logo no início do ano para jogar só na metade do ano para frente é complicado, realmente. Complicado. E eu vou falar aqui, mesmo, é legal a gente entrar nesse assunto. Vou falar aqui num time de primeira divisão que vai jogar agora, começa a competição esse final de semana, e que no final de fevereiro, antes do Carnaval, já terminou a competição da primeira divisão. Como Bangu, Madureira, alguns times não estão classificados para a Série D, só jogam o campeonato estadual do próximo ano, ou seja... O ano acabou. Acabou o ano. Ah, mas aí tem a Copa Rio. Copa Rio é como se fosse uma Copa do Brasil. Sistema de ida e volta. De ida e volta no mata-mata. Geralmente, se joga hoje, um time que não está numa Série D, joga com seu Sub-20. Então, a manutenção de trabalho, de calendário, ela realmente... E Siqueira, como é que esse calendário é complicado, né?
Como é que você enxerga essa questão do calendário em si mesmo, né? Tipo assim, a questão dos times, né, do interior do Rio de Janeiro, né? A gente tinha um campeonato carioca muito forte, né? Mudou muita coisa, né? Os grandes já não jogam mais no interior, né? Antigamente era o futebol raiz, aqui no Friburguense principalmente, recebia Flamengo, Botafogo, Vasco, os grandes do Rio. O Friburguense numa Copa do Brasil já recebeu o Internacional. Como é que você enxerga isso? Então, Essa desistência do Macaé, a situação que vive o Americano também, e outros times do Rio, né? Não, então, o que acontece, mano? Eu tô há 26 anos diretamente dentro dessa área que eu peguei. É uma frase que marcou muito para mim, o Eduardo Viana, falando do evento teste, que era a Fórmula 1 em São Paulo, e ele, naquele ano, ele falou, olha, é um evento teste que acabou Interlagos. Acabou Interlagos, não, acabou Jacarepaguá. Porque vai para um evento teste e não volta mais. Por quê? Os grandes patrocinadores da Fórmula 1 eram realmente de São Paulo. Mas o charme da Fórmula 1 era o Autódromo do Rio. Era a cidade maravilhosa. Sim. Mas o processo do negócio tinha que acontecer em São Paulo. E eu lembro disso porque ele alertou o que poderia acontecer com o futebol. E assim, com toda a sabedoria, né, tanto ele quanto o Eurico morreram como os que não fizeram nada pelo futebol, mas que para mim foram referências de resistência ao processo do negócio, só negócio. Né, hoje o mundo está muito voltado para isso, que é bom para mim, o que eu ganho com isso. Uhum. E o futebol, né? E o futebol não aconteceu isso de uma forma assim, não, totalmente radical. Foi de uma forma romântica, bonitinha, ora parecendo que estava dando alguma coisa, ora parecendo que estava facilitando alguma coisa, mas o processo estava andando. E o que aconteceu? Em primeiro momento, eram 6 meses de estadual, como você falou, e 6 meses de brasileiro. A valorização criada entre rivalidade de Flamengo e Vasco, ela estava muito mais dentro do campeonato estadual do que propriamente no brasileiro. Uhum. Então jogar contra o Corinthians era legal, era um grande evento, mas quando jogava Flamengo e Vasco, Fluminense, Flamengo, Fla-Flu, era tradição. Isso fortalecia muito o estadual. Só que na hora de você fazer conta para atrair investidor, quem comprava esse produto, ele entendia que o estadual tinha sempre um grande contra o pequeno. E automaticamente a audiência era menor do que o Campeonato Brasileiro trazia. Porque a audiência, não estou falando de estádio cheio. Uhum. O que vende são. A audiência, ela trabalhava Corinthians e Flamengo. Então ela tinha de um lado um forte, do outro lado outro forte. Uhum. Então essa audiência era muito de um maior. Flamengo Friburguense. Isso. Né? E aí, na cabeça de quem investe, aquele produto ali, ele te dá um resultado muito maior. E aí, se tinha charme, se não tinha charme, se valorizava, se tinha trabalho social... Não importava mais. Acabou. E aí foi o negócio. E aí você vem limitando e vem trazendo o estadual, cada vez menos data. Esse ano, criaram um super mundial, que legal, tal, mas para quem? Hoje eu falo para você, é até meio polêmico a gente falar isso. Nós temos 20 times na Série A do Brasileiro, 20 times na Série B e 20 na Série C. Esses 60 clubes, enquanto não desce, eles são os que sobrevivem com o calendário. Por quê? Joga o estadual e tem o brasileiro, o campeonato nacional. Aí você vai falar assim, mas também tem a Série D, tem mais 64 clubes, vamos colocar lá 120. Só que esses times da Série D, eu citei há pouco o Bangu, que não fez uma boa campanha dentro do estadual e não se classificou para a Série D. Ele perdeu o calendário. Então, do Rio, São Paulo, Minas, Sul, do Rio Grande do Sul, que são beneficiados, tem 2 times que vão para a Série D. Tem equipes aí, tem estados aí que é um representante só, de acordo com a classificação. Então, o que eles fizeram? Fizeram um campeonato para 60, entrando ali mais 64, vamos botar aí da Série D, de acordo com as suas classificações, e asfixiaram, né, de uma forma os outros, organizando como? Ao invés de eu organizar para todos, eu vou asfixiar lá 300, 400 clubes que disputavam a primeira divisão e jogavam a antiga Série C, e fica um calendário para poucos. Então, hoje, um exemplo, quando você vê um Mirassol chegar numa primeira divisão, isso não interessa para ninguém. É um exemplo de um bom trabalho, é um exemplo de um investimento, é um exemplo
a ser seguido, mas não interessa para ninguém. Não interessa. E aí eu já estou vendo as pessoas criando ideias que, como eu te falo, é tudo na forma romântica. Criar uma Série E, que aí fica 20 na D e vai fazer 64 na Série E. Aí eu falo para você, por que não consegue fazer como era antes? E desculpa se eu estou prolongando, mas para você entender aonde acabou o calendário. O Friburguense jogando a primeira, há tempos atrás do estadual, o Friburguense, ele oficializava a CBF que ele queria disputar a Série C. Várias Séries C a gente disputou. E aí oficializava como? Uma vez, primeira divisão do estado, me dava a condição de disputar estadual. E o que a CBF fazia? Sei lá, deu 130 times, 140, ela dividia em chaves de 4, regionalizada, até chegar a 42 times, 42 não, desculpa, 32 times. Cada time que entrou era responsável pela sua arbitragem e responsável por sua viagem. A partir dos 32, a CBF fazia os cruzamentos mais longe, ela começava a ajudar financeiramente nas passagens. E aí era um método que você conseguia fazer um calendário, porque você na primeira divisão, você, vou jogar a Série C, sabia que ia ter despesa, mas era uma forma de crescer. Hoje não. Hoje você, para crescer, como foi o Mirassol, sai da D para C, para B, e aí quando você cria uma Série E, no mesmo momento aí que eles estão falando de criar uma Série E com 64, você vai aumentar mais 20 times só. Não, você aumenta mais 20 times, a distância... Isso, e a ideia é só essa. É que o Mirassol, ao invés de vir para D e chegar lá, ele vai ter mais uma distância para a Série E. Então, por quê? Eu estou falando que é um processo. Eu escutei a vida toda, eu acompanhei a vida toda, e o problema do Friburguense hoje não está ligado só à falta de calendário, tá? Da forma que foi trabalhado internamente, que a gente sabe que a gente errou. Mas hoje, a maioria, quando você fala de Americano, quando você fala de Macaé, eu estou para te dizer hoje que dificilmente o Goitacás disputa esse ano e já vai para uma quinta divisão. Eu estou te falando de clubes de tradição, que faziam uma diferença no futebol, com formação de jogador, com a formação do ambiente social dentro da sua cidade, eles estão realmente acabando. Então está virando um potencial aí que a gente tem visto, né? Não estou dizendo que as SAFs passaram a ser um divisor de águas, um bom negócio, mas tem que ter muito cuidado. E as SAFs, na verdade, entram, lógico, para o negócio, outros para lavar dinheiro, outros para fazer esquema de jogos, outros... Então, o futebol que não tinha essa mira de lavagem, essa mira de coisas que todo mundo, teve um erro de arbitragem, teve isso, roubaram... Aí isso era uma situação dentro de campo, fora de campo, ele articulou uma facilidade para muitos bons negócios, entendeu? Então, o time asfixiado, se não tiver uma conduta legal, ele realmente está entregando, às vezes, uma entidade centenária a troco de condições que em 2, 3 anos pode eliminar essa entidade para sempre. Mas a gente deu uma volta, mas é bacana falar isso sim. Mas assim, a falta de calendário nada mais é do que criar um projeto para elitizar para 60 e matar o resto. Essa é a grande realidade. E eu falo em elitizar dentro e fora. Hoje, se você não é sócio-torcedor, dificilmente você vai no estádio. Para ser sócio-torcedor é caro. Se você não comprar como sócio-torcedor, você não consegue ingresso. Então, todo o processo, ele envolveu de um jeito para esse 60 ao Super Mundial. Que legal, né? Esse campeonato para quem? Para os mesmos que estão na Série A. Exatamente. Entendeu? Então... O cara lá do morro não tem acesso, mas... Não, acabou aquela coisa de... Por isso que eu falo do romantismo. Mas os caras estão certos, os caras estão pagando, os caras... Não, eu acho que a gente hoje tem uma entidade, coitada, a federação, não estou aqui querendo trabalhar ao lado da federação, mas a federação ela é sustentada pelo calendário que a CBF transmite para ela. E, se vira com isso aí, faz seu calendário, jeito, né? Dá teu jeito. Mas a entidade maior que a CBF, né, enquanto não saem as ligas, porque isso eu tenho certeza que num determinado momento isso vai virar um outro processo. Então, enquanto não saem as ligas, a CBF ela tem atendido muito o apelo de quem paga, né? Não do interesse do futebol brasileiro.
E a gente está tendo resultados aí de 20 e poucos anos sem um título mundial, sem classificar para Olimpíadas, todo o processo que eu vejo hoje, isso é uma opinião minha, isso não é uma verdade, mas quando eu olho um curso CBF, você já trabalha dentro desses cursos de formação de atletas, muito mais para o negócio, para formar o jogador, para ser vendido de acordo com como joga na Europa. A gente perdeu a qualidade de dribles, de ginga, de tudo aquilo que era o potencial nosso e está direcionando só para o negócio. Tá certo, vamos a um breve intervalo, voltaremos já, não saia daí, é rapidinho. Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi, petiscos e espetinhos, tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar, um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas e uma churrascada completa, com 5 guarnições para sua maior comodidade? Faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 25 23 97 92, Rua Pastor Meyer 22, Paysandu. Pequenos ou grandes, fofos ou incrivelmente lindos, a Neon Pet Shop sabe da sua paixão por eles e o quanto é importante a qualidade, variedade e preço em cada alimento, medicamento, higiene e muito mais. Neon Pet Shop, uma história de amor com Nova Friburgo. Porque bichinhos saudáveis, família feliz. Na loja Nação Rubro-Negra do Espaço Arp, você encontra tudo para viver a sua paixão pelo Mengão. De lançamentos exclusivos às camisas oficiais, temos a linha completa da Adidas, camisas, casacos, acessórios e muito mais. Tudo com a qualidade que o torcedor merece. Aqui você recebe atendimento de primeira em um ambiente amplo e confortável. Seja qual for o seu estilo, a Nação Rubro-Negra do Espaço Arp tem o que você precisa. Venha conferir! Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281, Olaria. WhatsApp 99771 4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. A Tutti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais, frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tutti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tutti Frutti, Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, galera! Sejam sempre muito bem-vindos a Guacerone Automóveis, a loja na qual trabalha com veículos revisados com procedência, garantia de até 1 ano, você só encontra aqui. Galera, você que está pensando em comprar, trocar, consignar, não precisa bater em porta errada, que o melhor local você acabou de chegar. Trabalhamos com veículos nacionais e importados, todos eles com a garantia de procedência que você está fazendo uma excelente compra e não entrando naquela roubada de comprar aquele carro de leilão, aquele carro batido, aquele carro recuperado, porque isso nós não trabalhamos. Não perca tempo, vem para Guacerone. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Para que você fique bem e saudável.
Farmácia Estação Saúde, 12 anos cuidando de você. Um ambiente aconchegante, confortável, moderno e lindo. É fundamental uma iluminação de qualidade e bom gosto. Em Nova Friburgo e região, chegou um novo conceito em iluminação. Lumina. Variedade, estilo e qualidade à sua disposição para decorar os mais incríveis ambientes. Venha conhecer nossos produtos e projetos. Lumina. O que faltava, chegou. Na Diversos Materiais de Construção, oferecemos tudo o que você precisa para tornar seu sonho em realidade. Pisos, porcelanatos, louças, metais, torneiras, materiais elétricos e acabamentos para vasos acoplados. Grande variedade de tintas e betoneiras de 150, 200 e 400 litros. Equipe experiente, sempre pronta para orientá-lo, do início ao fim, da fundação ao acabamento. Diversos Materiais de Construção. Rua Mário Bini, lojas 2 e 3, Jardim Ouro Preto. WhatsApp 99268 4554. Visite-nos hoje mesmo e comece a construir seus sonhos com a Diversos Materiais de Construção. Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha suculenta, com comodidade e conforto, com aquele atendimento especial. Para os amantes da culinária milenar japonesa, oferecemos um cardápio variado e autêntico no Kador, em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Aqui a tradição faz a diferença. Um verdadeiro paraíso para quem ama sabores intensos. Esquina 2, picanha e comida japonesa no Suspiro, 2523-8909. A Eletrogás tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, fios, tomadas, interruptores, contadores e muito mais. Seja para projetos residenciais ou industriais, a Eletrogás fornece o que há de melhor no mercado. Atendimento personalizado e entrega grátis em toda Nova Friburgo. Rua Luiz Spinelli, número 11, Centro. WhatsApp 99986-7694. Eletrogás. As melhores marcas estão aqui. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes com a paisagem deslumbrante em Janela das Andorinhas. No Cantinho você encontra uma paisagem com uma área coberta, parquinho para as crianças, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem, com as famosas porções de isca de tilápia. Você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Muito bem, de volta do intervalo, estamos conversando com o José Eduardo Siqueira, o gerente de futebol do Frisão. Siqueira, o time da Serra esteve muitos anos na primeira divisão. 2016 parece que teve uma mudança ali na parte do regulamento e acabou prejudicando o time da Serra. Queria que você explicasse um pouquinho, né? Porque muita gente fala na rua, né? Pô, o Friburguense teve bastante tempo na primeira divisão, agora está nessa situação. Explica um pouquinho o que aconteceu de fato. O Friburguense caiu porque estava com o time fraco ou porque foi regulamento mesmo? Porque teve a mudança do caramba, né? Vamos dizer assim, né? Então, essa parte de regulamento, de competição. Todo o processo, ele realmente, de mudança, ele começou a partir de 2016. Tempos atrás, essa diminuição de estadual, ela já vinha acontecendo. Então, assim, o Friburguense, isso é a história, tá? Não sou eu que estou aqui, fica remoendo, falando. A gente quer atualidade, quer saber o que vai acontecer, e é mesmo, a gente tem que mirar sem olhar no retrovisor. Mas em cima da tua pergunta, a gente ficou de 98 até 2010, e eu lembro que aí a gente foi mal no campeonato, dentro da competição, caiu em 2010, mas já foi campeão em 2011. Então aí ficamos de 12 até 16. Na época da tragédia, né? Isso.
aí de 12 até 16 novamente na primeira divisão. Então, eu vou te falar, nesses 26 anos nós vivemos, eu estou aqui no clube, nós vivemos 2011, 2017 e 2018 de terceira, de segunda divisão. E de 2020, com pandemia, e 21, era seletiva, mas você ganhou 19, você estava na primeira divisão. Então, vamos primeiro a 2016. 2016 foi uma mudança de regulamento, a Globo fez uma proposta de dobrar praticamente o capital, mas com o regulamento da forma dela. E de 16 clubes naquele ano ia cair 6. E aí houve a formação da seletiva, que muita gente questionou, mas foi uma ideia maravilhosa da federação, porque a seletiva, ao invés de você cair direto, ela caiu com 2, ao invés de 6, 4 pararam na seletiva, porque se entendeu que caindo 6 e subindo 2 que vinham de uma segunda, que não fizeram parte daquele bolo para criar esse produto forte, talvez seriam beneficiados com um valor maior e 6 deixariam de ter aquele valor. Então a seletiva foi criada com 4 para parar ali, para eles terem a cota. Então a seletiva não deixou de ser primeira divisão. Eram 16 na primeira, sendo que tinha uma primeira fase, que era chamada seletiva. Mas nós, clubes, quando estávamos na segunda e ia para a seletiva, começamos a reclamar demais, e aí foi o caos. Foi onde dividiu a Série A1 e a Série A2. Não caiu ninguém, o Friburguense não foi rebaixado, ele veio para a Série A2 porque ele estava na seletiva. E essa Série A2 tinha a promessa de ter um valor, porque aí a Globo teve aquela briga lá na pandemia, porque aquele jogo do Flamengo e Boa Vista, a Globo rescinde com o contrato e entra a Record. Na divisão, teria dinheiro tanto para 2 quanto para 1. Acabou ninguém recebendo nem da 1 nem da 2, mas o Friburguense se manteve na 2, ou seja, numa segunda divisão. E aí, sem cair. Não teve um rebaixamento. O rebaixamento teve ano passado. Quando a gente na 2, e aí internamente a gente teve todo um processo que atrapalhou o trabalho, aí a gente caiu para a Série B1. E assim, mas a Série B1 é uma terceira, eu vejo aí às vezes a imprensa de uma forma até... terceirona para frisar que a gente... Está na terceira, né? Isso, está na terceira, lógico. Hoje tem a 1, tem a 2, mas a gente caiu uma vez só para vir para a terceira. A Série B1, que hoje a gente está disputando, a gente que foi campeão dela em 2019, para vir para a primeira. Então foi uma mudança nesse regulamento que acabou a gente caindo 2 divisões, caindo uma vez só. E aí o que acontece? Para voltar para essa Série B1, o que a federação ela tem feito? A Série A, ela joga de janeiro a março. A Série A2, ela está jogando de maio a agosto. E a Série B1, ela está jogando de setembro a novembro. Então, o nível da Série A é quase o mesmo nível da Série A2. E o nível da Série B1 é o mesmo nível da Série... Então, os níveis são muito parecidos, os mesmos jogadores que estão migrando para não ficar desempregados. De uma série... sai da primeira, vai para a segunda, aí acaba a segunda para ficar desempregado, vai jogar a Série B1, que é a terceira. Então o nível das competições são muito iguais. Se você for olhar, os times campeões, às vezes, ou que estão nas fases finais de uma Copa Rio, às vezes é da Série B1, superando até os times da Série A. Por quê? Porque às vezes os jogadores que estão lá dentro da Copa Rio na Série A não são os mesmos jogadores. Cai naquela situação que a gente falou agora há pouco, sobre o calendário, né? Sobre o calendário. O cara tá no time Bangu, tá lá na primeira divisão, um exemplo. Acabou o campeonato, o jogador ficaria desempregado. O que ele faz? Ou ele está dentro de um brasileiro entre os 60 clubes que ficou difícil para se empregar, ou ele vai para uma série de segunda divisão dentro do seu estado ou fora do seu estado. Porque o calendário ele é determinado. Todo estadual de primeira divisão é de janeiro a março. Saiu dali, você não tem mais competições, a não ser a que eu te falei, do brasileiro. Mas aí limitou demais. Você tinha no brasileiro 500 e poucos clubes, entre todas as séries. Você passou a ter 60, então limitou. Para se empregar é mais difícil. E aí o que acontece? Eles começam a migrar para divisões inferiores de cada estado. E aí o nível
dessas competições é muito parecido. Acaba sendo equilibrado. E aí a gente está tendo problema. Até a questão dos campos também, né, Siqueira? Não, estádios, isso né? muda. Né? E a relação que faz uma diferença grande da Série A para uma Série B1 é porque você joga em determinados estádios que tem toda a liberação de bombeiro, liberação de vigilância sanitária, todas as entidades que ali são exigidas, e aí não cabe a federação falar do gramado, mas o nível, às vezes, da competição diminui em cima da relação dos campos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, dificilmente tem um trabalho. Aí, o que o friburguense viveu aí, como eu falei, de 26 anos, né? Eu estou aqui desde 98. Nós tivemos 4 anos, se você colocar 23 aliás, 22, 23, 22, a gente já disputou a Série A2, foi até na semifinal com o Audax. Foi a primeira Série A2. Sim. Então, 22, 23 e agora 24, 3 anos, mais 17, 18 e 11, 6 anos. Nós tivemos 20 anos, aí voltando à tua pergunta, 20 anos de primeira divisão. E 6 anos. Por isso uma cobrança tão grande. Né, com a imagem que o friburguense deixou. Porque é muito tempo de time de Série A. Então, essa imagem, eu sei que frustra, mas hoje eu deixo bem claro. É uma grande realidade, né, Siqueira, do futebol carioca, não é só o friburguense. É isso aí, você falou de americano, muito mais títulos, muito mais... Eu até falo do Macaé Esporte, que o Macaé esteve na segunda divisão do Brasileiro. Duque de Caxias, entendeu? Né? Então, se você pegar aí hoje, mas Volta Redonda hoje tem um trabalho maravilhoso. Claro que tem. Flávio é um cara que tem uma capacidade. O Jânio, no Nova Iguaçu, porque o Nova Iguaçu foi um dos finalistas, mas eu sei do trabalho árduo e forte que os caras têm mesmo. Mas às vezes é uma oportunidade. O Macaé caiu na hora errada e o Volta Redonda subiu na hora certa dessa mudança de 2016 para cá. Então, as oportunidades, tanto de forma positiva ou negativa, aconteceram na vida de cada clube. Exatamente. E às vezes as pessoas só vão rotular em cima do trabalho. Hoje o Siqueira não é o cara para estar aqui, estou aqui confessando. O trabalho para 8 jogos ele não existe. O trabalho para 3 meses ele não existe. O trabalho é ano todo. O trabalho é começar na base, um exemplo. Poucas pessoas falam, mas eu, desculpa a pretensão, mas eu, com 4 ou 5 pessoas aqui, dentro das nossas possibilidades, o friburguense classificou para o 2025, sub-15, sub-17, em todas as competições de primeira divisão. Ou seja, o friburguense vai jogar contra o Flamengo, porque ele conseguiu isso através do trabalho no campo. Mas a base, ela continua como era. A base, você joga 6 meses uma competição de estadual. E aí, em 6 meses, muita coisa pode acontecer. Mas quando você joga 2, aí é o financeiro. E aí o financeiro a gente tá fora. Hoje eu não tenho essa condição de chegar e falar assim, Porque você não tem nem muito tempo para trabalhar esses jogadores. Porque vou trabalhar antes. Mas antes requer o salário do jogador. Não, sem dúvida. E antigamente o friburguense trabalhava antes, saía na frente, quando estava na primeira divisão. Você trabalhava o ano todo. Porque era outra realidade. Outra realidade. Você tinha calendário, você tinha a cota da TV. Eu nunca fui um cara de investimento, nunca fui. A gente, não tô aqui... Sabe que a minha origem sempre foi de família humilde e longe de pretensão de achar que podia comandar o friburguense, mas com o trabalho a gente segurava. E aí esse trabalho ele dava o respaldo de ter o valor do investimento. A vitrine da primeira divisão atraía. Então isso é notório em qualquer área, não é só no futebol, né? A gente quer estar perto daquilo que brilha, daquilo que chama atenção. Hoje a onda é o quê? Muito mais seguidores, então, independente de ser verdade, de ser mentira. E aí é o que eu falei, o nosso foco sempre foi o trabalho. O trabalho sempre segurou a cota da TV. Nessa mudança de 2016, no processo, você falou lá como que a gente caiu. Se você for ver no regulamento geral, Friburguense e América, nós fomos 9º e ele 10º, de 16. Só que, no erro de regulamento, zerou tudo para o segundo turno e cai Friburguense e América. Então a gente caiu até... não pelo trabalho, mas caiu no erro de regulamento. E a partir dali a coisa complicou. Mas é hora de reerguer, a gente está buscando parcerias. Eu vejo muita gente aí em rede social fazendo colocações. Hoje o friburguense está aberto, tem aí todo o processo já aprovado no Conselho de SAF. E é bom a gente falar isso aqui. O friburguense precisa hoje de um grupo de investidor, mas seja uma coisa séria.
Não é assim, vamos entregar lá pro... Não, é assim, é assumir todo o processo, e não começou agora, todo o processo que a gente está aqui para não deixar ter problemas maiores. Então essa é a finalidade da gente estar aqui hoje, é evitar que ações, seja ela trabalhista ou outras ações, venham fazer que esse grande patrimônio aqui corra risco, né? Que toda a história do friburguense corra risco. Eu estou vendo SAFs aí que estão matando entidades em 2 anos. Vou falar especificamente aqui, o Gonçalense, ele vendeu, fez a SAF e virou Gonçalense Petrópolis. Em 2 anos hoje é Petrópolis. O Gonçalense, ele... Por quê? Porque foi uma SAF vendendo o nome da equipe e automaticamente a SAF prevê que você pode depois alterar esse nome. Entendeu? Uma jogada, né? Isso, então você pode alterar. É a mesma coisa. Eu tenho falado, estou vendo agora a SAF do Americano, do Boa Vista, né? Cada um tem o seu jeito. Uma vende o patrimônio. É lógico que você pega uma SAF com todo esse patrimônio de espaço que nós temos aqui e mais o Serrano, é uma SAF milionária. Mas não sei se é o processo que interessa hoje para o Conselho, para a diretoria atual. Né? Uma SAF que só vende o futebol sem a gente ter um centro de treinamento, ele é um custo pequenininho, Sim. Entendeu? De muito risco. Então, por que acontece com um e não acontece para o outro? Eu tenho uma relação muito boa com... Minha vida começou lá com 15 anos no Fluminense e hoje pessoas ligadas ao Fluminense da época jogaram comigo. E a questão aí de parcerias que tem acontecido, às vezes a gente é consultado. Né? A casa do Felipe Melo vai fazer lá com o Americano. Se queria isso, mas a primeira coisa, e o centro de treinamento? Não temos. Eu sei que isso dói às vezes com o pessoal de Olaria, o que eu vou falar aqui. Mas às vezes, e é lógico, não estou dizendo para chegar ali e destruir o Serrano, mas às vezes você transformar um patrimônio com aquele valor e um centro de treinamento a 30, 40 quilômetros daqui e até com uma sede campestre, seria uma solução há tempos atrás. Mas ninguém teve essa vontade de fazer, muitos pensaram em fazer, mas eram sabotados pela coisa do romantismo. Não, que não pode, mas não estou falando de destruir o Serrano, mas de repente entregar aquela área ali para uma própria prefeitura e usar aquilo para a comunidade, ao mesmo tempo criar uma... esse é o crescimento, é a formação do atleta. E aí você vai formar onde? Num campo? Não existe. Você vai formar onde? Entendeu? Então, esse é o processo do crescimento. Lidar com o jovem é totalmente diferente, né? A gente não evoluiu da forma que o futebol evoluiu. Então a culpa é do Siqueira. Não, tem todo um processo e eu trabalho dentro daquilo que a gente tem condições, mas que depende, hora de uma diretoria, hora de um conselho, hora de uma visão geral, porque o clube não pertence ao futebol. O clube é de área social, o clube é de área de futebol. Agora, a galinha dos ovos de ouro sempre foi o futebol. Com certeza. Mas às vezes a visão é relacionada numa coisa menor, entendeu? Então, assim, vender o Serrano realmente para quem tem aquela paixão, tem a história sobre tudo que aquilo ali tem na vida de cada um dentro do centro de Olaria, é realmente uma coisa até gritante para algumas pessoas, mas era uma saída, um crescimento para um clube maior. Então é questão de visão, né? Então é mais ou menos por aí. Com certeza. Vamos a mais um intervalo, voltaremos já. Não saia daí, é bem rapidinho. Venha para o Churrasquinho Grill e Sushi, petiscos e espetinhos, tudo feito na brasa. Ainda temos aquele chopp gelado de dar água na boca. Você ainda desfruta da nossa cozinha japonesa. Várias opções em um só lugar, um ambiente familiar e muito agradável. Que tal uma picanha feita na brasa para 4 pessoas e uma churrascada completa com 5 guarnições? Para sua maior comodidade, faça seu pedido sem sair de casa. Delivery 2523 97 92, Rua Pastor Meyer 22, Paysandu. Pequenos ou grandes, fofos ou incrivelmente lindos, a Neon Pet Shop sabe da sua paixão por eles e o quanto é importante a qualidade, variedade e preço em cada alimento, medicamento, higiene e muito mais. Neon Pet Shop, uma história de amor com Nova Friburgo. Porque bichinhos saudáveis, família feliz. Na
Na loja Nação Rubro-Negra do Espaço Arp, você encontra tudo para viver a sua paixão pelo Mengão. De lançamentos exclusivos às camisas oficiais, temos a linha completa da Adidas, camisas, casacos, acessórios e muito mais. Tudo com a qualidade que o torcedor merece. Aqui você recebe atendimento de primeira em um ambiente amplo e confortável. Seja qual for o seu estilo, a Nação Rubro-Negra do Espaço Arp tem o que você precisa. Venha conferir! Invicta Veículos, a loja com as melhores marcas e modelos para você escolher. Preços, prazos e taxas especiais. Oferecemos seminovos revisados com garantia e procedência. Atendimento personalizado. Aproveite e adquira seu carro com a credibilidade que só a Invicta Veículos tem. Avenida Júlio Antônio Turler, 281, Olaria. WhatsApp 99771 4937. Acompanhe também as novidades nas redes sociais. Invicta Veículos, a sua loja em Olaria. A Tutti Frutti está de cara nova, mas continua com aquele atendimento nota 10 e produtos com preços especiais. Frutas e verduras selecionadas, açougue com carne de primeira alta qualidade, padaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos, adega com grande variedade de vinhos, laticínios e combinados japonês. Na lanchonete Tutti Frutti, o melhor lanche da cidade, com hambúrgueres, salgados, sucos naturais e pão na chapa. Venha para a nova Tutti Frutti, Praça Getúlio Vargas, 185 Centro, em frente à rodoviária urbana. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, galera! Sejam sempre muito bem-vindos à Guacerone Automóveis, a loja na qual trabalha com veículos revisados com procedência, garantia de até 1 ano. Você só encontra aqui. Galera, você que está pensando em comprar, trocar, consignar, não precisa bater em porta errada, que o melhor local você acabou de chegar. Trabalhamos com veículos nacionais e importados, todos eles com a garantia de procedência que você está fazendo uma excelente compra e não entrando naquela roubada de comprar aquele carro de leilão, aquele carro batido, aquele carro recuperado, porque isso nós não trabalhamos. Não perca tempo, vem para Guacerone. Mais saúde, mais beleza, mais cuidado, mais orientação, mais facilidade. Mais de 12 anos, somos assim, sempre fazendo mais. Para que você fique bem e saudável. Farmácia Estação Saúde, 12 anos cuidando de você. Um ambiente aconchegante, confortável, moderno e lindo. É fundamental uma iluminação de qualidade e bom gosto. Em Nova Friburgo e região, chegou um novo conceito em iluminação. Lumina. Variedade, estilo e qualidade à sua disposição para decorar os mais incríveis ambientes. Venha conhecer nossos produtos e projetos. Lumina. O que faltava, chegou. Na Diversos Materiais de Construção, oferecemos tudo o que você precisa para tornar seu sonho em realidade. Pisos, porcelanatos, louças, metais, torneiras, materiais elétricos e acabamentos para vasos acoplados. Grande variedade de tintas e betoneiras de 150, 200 e 400 litros. Equipe experiente, sempre pronta para orientá-lo, do início ao fim, da fundação ao acabamento. Diversos Materiais de Construção. Rua Mário Bini, lojas 2 e 3, Jardim Ouro Preto. WhatsApp 99268 4554. Visite-nos hoje mesmo e comece a construir seus sonhos com a Diversos Materiais de Construção.
Esquina 2, o lugar ideal para saborear aquela picanha suculenta, com comodidade e conforto, com aquele atendimento especial. Para os amantes da culinária milenar japonesa, oferecemos um cardápio variado e autêntico no Kado, em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Aqui a tradição faz a diferença. Um verdadeiro paraíso para quem ama sabores intensos. Esquina 2, picanha e comida japonesa no Suspiro, 2523-8909. A Eletrogás tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, fios, tomadas, interruptores, contadores e muito mais. Seja para projetos residenciais ou industriais, a Eletrogás fornece o que há de melhor no mercado. Atendimento personalizado e entrega grátis em toda Nova Friburgo. Rua Luiz Spinelli, número 11, Centro, WhatsApp 99986-7694. Eletrogás. As melhores marcas estão aqui. Cantinho do Peixe, um dos mais novos restaurantes com a paisagem deslumbrante em Janela das Andorinhas. No Cantinho você encontra uma paisagem com uma área coberta, parquinho para as crianças, lago com peixe e toda a estrutura necessária para você se sentir bem. Com as famosas porções de isca de tilápia, você come aquele peixinho gostoso com um preço pra lá de especial. Aberto sábados, domingos e feriados das 11 às 18 horas. Cantinho do Peixe, em Janela das Andorinhas. Na Rendercar Centro Automotivo, entendemos que seu carro é mais do que um meio de transporte, é parte da sua vida. Por isso estamos aqui para oferecer serviços mecânicos de alta qualidade, com um compromisso inabalável com a sua satisfação e a segurança do seu veículo. Reparos simples aos mais complexos, garantimos que você sempre saiba o que está acontecendo com seu veículo, com orçamentos claros e sem surpresas. Rua Manuel Duarte 151, Olaria, 2521-5131. Rendercar, onde a sua satisfação e a segurança do seu carro são nossa prioridade. E você sonha em ter uma moto, mas acha que é complicado demais? Na Loca Agora, Nova Friburgo, é muito mais simples do que você imagina. Veja só. Então, não perca tempo e entre em contato agora com a Loca Agora Nova Friburgo. Isso mesmo, Loca Agora Nova Friburgo. Olha o telefone aqui, o WhatsApp, ó, 22 99104 5336. Muito bem, de volta do intervalo, direto do estádio Eduardo Guila, estádio do Friburguense. Siqueira, teve muitas polêmicas no passado sobre a sua saída, sobre aquela questão de Conca, mas teve aquela situação de impasse do novo presidente com o futebol, se fez um novo contrato, né? Você está à frente disso, vai até quando? Qual é a vida do Siqueira aqui no Friburguense em 2025? Então, pouca gente sabe, mas assim, todo o processo, e hoje a minha relação com o presidente é boa. O Elbert, ele, né, o tempo vai, amadurece e a gente vê que a relação ela só melhora quando os lados começam a ter um entendimento, né, de cada um. Então, que às vezes o que parece, o que vem sem a gente ter vivido, é muito fácil a gente dar opinião, criar a fórmula a mais. Mas o tempo ele vai cuidando de tudo. Então, o Elbert foi para o segundo mandato. E aí, após aquele conturbado momento, e ali eu vou te falar que fez uma diferença na nossa história, essa situação de começar o campeonato em 7 dias, sem treinador, sem jogadores quase inscritos, foi bem complicado. Mas assim, e naquele momento, como que a gente trabalhava? Quando você sai da cota, como eu falei, e perde tudo aquilo que era a tua garantia financeira, né? Porque a gente tinha a cota e tinha um investimento que era fundamental para a gente, da Stan, que trabalhou muito tempo com a gente na primeira divisão, ajudou demais. Aí a gente perde não só a cota, perde também, né, era um momento difícil que o país estava atravessando, 2017,
para 2018, e aí a gente perde esse investidor, e aí a gente fica sem receita. O que a gente começa a trabalhar? Em cima da credibilidade que você tem no teu mercado, você começa a vender um produto que você ainda não tem. O jogador de futebol, né? Então é um produto. É o que sustenta os clubes. Né? E uma falta de calendário, nada mais é para você não ter tipo de receita nenhuma, porque você não forma o jogador porque não tem calendário, não tem como manter. Perfeito. E o que eu comecei a trabalhar? Pegar esses investidores e olha, nós vamos gastar R$1 milhão durante o ano. E pegava esse investidor, se ele não queria ter uma participação sobre esses jogadores que ainda não aconteceram, mas que eles entendiam que o nosso trabalho era bom e eles faziam uma aplicação desse dinheiro. Então, na chegada desse projeto do Conca, tinha um valor que se tornou dívida. Que esses investidores, até final de 2024, esses investidores, eles tinham ali uma ideia que até final de 2024, com o trabalho que era feito no Friburguense, eles iam conseguir trazer algum jogador que ia dar um retorno maior do que o investimento. Só que quando tem a quebra do contrato, e quando sai na imprensa que alguém vai pegar diferente daquilo que eu falei para esse investidor, pronto, perdeu aquela cláusula da confiança. Exatamente. E aí o que acontece? Esse investidor dá um passo atrás, a gente não tem mais receita. O investidor pensa, quem é que está com a verdade, né? Isso, o Siqueira, enquanto o grupo continua, e é um grupo realmente hoje que tem uma outra visão, mas ele não consegue atrair mais esses investidores, porque a força, e não é a força do teu trabalho, mas a força de garantia você já não tem mais. A visão que se tinha que o Friburguense, futebol, né, o Siqueira sempre muito fechado, alinhado com todo o clube, e aí eu podia fazer em cima do que o Siqueira fazia. E aí é uma coisa também que a gente perdeu. Hoje a gente na cidade, o que a gente ouve, a rede social facilitou demais, porque assim, o ser humano ele é assim, eu sou assim, você é assim, a gente adere às vezes à facilidade de não procurar saber e entender que aquilo que colocaram é verdade. Então a imagem hoje de uma terceira divisão, a imagem hoje de um clube não vai reverter o que a gente fez, não, é o que você é daqui para frente, isso eu concordo. Então a gente não atrai hoje investidores, a gente não tem um simbolismo, foi criado talvez até por erro nosso, um simbolismo de um time de primeira, mas que fazia um trabalho estupendo com garotos. Eu posso falar que assim, dependendo do que aconteceu na minha vida pessoal, tem coisa que eu olho e falo, opa, valeu a pena. E aí, hoje o Friburguense precisa, para 2025, de um cara diferente do Siqueira. O Siqueira está sendo uma resistência contra processos, contra algumas coisas que poderiam vir de encontro depois do que aconteceu lá. E aí o contrato vai até 2027, mas deixando bem claro, qualquer um hoje que tem um projeto sério, que tem uma condição de investir, que entenda que o futebol ainda é um bom negócio, eu tenho certeza, o Conselho está lá esperando, já aprovou a SAF. Nosso presidente está ali de portas abertas, tem tentado junto comigo agora escutar algumas parcerias, e se for de garantias, né, eu vou te falar de apenas uma troca, tá? Vai sair o Siqueira e entrar um outro grupo que tenha condições de fazer o trabalho de forma correta, com financeiro para o bem até não é só do clube, é de todo um legado que é deixado. O Friburguense não é a história do Siqueira, o Friburguense é uma história começou em 1921 com o Fluminense e, cara, posso falar que as pessoas não têm noção do que isso aqui significa, né? Significa para um jovem que sai de determinadas comunidades aqui e transforma a sua vida. Hoje, quando você fala do Vinícius Júnior, você vê o Vinícius Júnior com a bola de ouro, melhor do mundo. Mas entender a história que levou o Vinícius Júnior lá, é só mesmo o esporte que pode dar. Não, com certeza, né? O Friburguense todo mundo gosta do Friburguense, essa é a grande verdade mesmo, né? O pessoal fala bem ou fala mal, mas está falando do Friburguense, né? Porque, na verdade, o que acontece? Hoje eu vejo o torcedor de futebol, ele não é mais um torcedor. Ele é quem vem em campo para não ser frustrado, ele quer ganhar. E aí, se não ganha, quebra, faz isso, porque nós dirigentes deixamos chegar nesse ponto.
Ao invés de colocar o torcedor no lugar dele, que a arquibancada vai lá se divertir, brincar, a gente acabou deixando alguns que não são torcedores de verdade se infiltrarem, e virou isso de uma forma tão... Eu falo que até violenta, muitas das vezes. Violenta, né? Porque assim, você hoje é o resultado daquilo que não frustra ninguém. Então, quando você fala mal, fala bem, a situação que a gente vive hoje, a gente sei, é frustrante um time que teve 20 anos na A jogar hoje uma Série B1. Claro que é. Isso e a gente tem que tentar reverter isso. E aí eu falo hoje, o Siqueira tem força para isso? Pode ser eu botar a mão, e sempre boto, posso falar aqui, é um testemunho que eu quero dar. Olha, de eu estar aqui hoje, falando da forma que eu estou falando, diante dos problemas que eu sei que a gente tem que enfrentar daqui a pouco, é só Deus. E aí a sustentação, através de como que ele vem? Através da família, através dos amigos, através das oportunidades que você nem imagina, elas surgem. Então, eu acho que é por aí. Acho que é por aí. O Friburguense, eu mesmo presenciei você várias vezes no cantinho ali, triste, até chorando muitas das vezes, porque a gente sabe que nós somos seres humanos, né, Siqueira? Então, assim, muitas das vezes, quando tem muitos problemas em cima da gente, a gente pensa em desistir, pensa em chutar o balde. Às vezes você quer se trancar dentro de um buraco, né? Não quer sair mais. Só que a vida não é assim, como você falou, né? Existe um Deus, né? Que sempre estende as mãos pra gente, né? É isso aí, a gente se emociona um pouquinho, mas porque essa força só vem dele. Só dele. Porque assim, criticar que eu falo, é muito fácil. Criticar, bater, né? Eu que te acompanho há bastante tempo, eu sei da sua luta, né? Muitas vezes a gente fala, vou criticar o trabalho, mas assim, mas eu vivo o trabalho 24 horas ali com o Siqueira, eu sei das negociações, o que ele está fazendo para manter isso tudo de pé, para manter a sua honra também, como você falou, né? Muito tempo na primeira divisão, chega nessa situação, a pressão é imensa, porque o torcedor, que muitas vezes nem é torcedor, acaba colocando uma pressão, acaba botando a corda no pescoço do cara, né? Aí fica... Mas então, todo um processo que eu vejo que faz parte. Desculpa até eu ter daquela emocionada, mas por quê? É um choro de fraqueza, de alegria. Sim. Da gente continuar vivo e eu poder falar que eu estou me procurando alguém em primeiro lugar. Mas isso aqui continua. Seja na B1, cara, se a gente for lembrar das entidades que já foram, nossa senhora, então, e não é entidade friburguense, porque a vaidade pessoal do friburguense está na primeira, não. A minha vida ela foi pautada em cima do futebol. Com certeza. E assim, quantas oportunidades você pode criar para a vida dos outros? E hoje a gente vive um mundo doido, às vezes, muito diferente. Quem sou eu para ficar julgando cada um? E às vezes a gente fala apenas vamos falar do profissional, se ganhou, se é na primeira divisão, se é na segunda, terceira, se acabou o time. Não tem mais o espetáculo. Mas a grande realidade de um fruto de um bom trabalho, né, que vem desde do pré-mirim até o profissional, então assim, nesse meio aí que tem o mirim, infantil, o juvenil, os juniores, então você tem adolescentes, né, que se você soltar ele aí, nesse mundão, sabe o que acontece, né? Então, assim, tem muitos aqui, né, que viraram polícia militar, bombeiro, né? Tem a sua família, é um cara de bem. É lógico isso que é importante, né? Porque o futebol, né? Muita gente tenta ser jogador de futebol profissional, né? Mas às vezes, no meio do caminho, você troca de profissão. Eu mesmo joguei no Friburguense aqui, fui até os juniores, hoje sou jornalista, né? Trabalho na Nova TV, continuo trabalhando com futebol, né? Faço o que eu gosto. Então, assim, mas quantas coisas essa relação que você teve com o futebol te ajudou para a vida? Exatamente. Então, assim, a relação, a gente, às vezes, lógico, a gente não vem numa família por acaso. Então, às vezes, seus pilares estão dentro da vida familiar. Mas quanta gente não tem oportunidade de viver uma vida familiar e vive essa vida aqui. Da oportunidade, nossa, vira casa. Vira casa. E transforma. É lógico que a gente perde alguns também. Né, a facilidade... Não consegue salvar 100%. E aí é um processo que às vezes é até difícil. Quando a gente vê como aconteceu aqui, em alguns momentos, a gente sentir que, aquele lá não está vindo mais, eu estou trabalhando, e ele já empolgou de ser o cara da comunidade dele, de ser o gerente de tal... Cara, é terrível. E aí, lógico, porque a gente não vê ali uma vida longa, uma vida... E às vezes a gente, hoje eu estou vendo, né, todo
trabalhar ao lado da prosperidade. Cara, se eu falar para você que a gente tem como simbolismo aqui, vamos botar aqui, hoje o Bidu está aqui comigo ainda, Mascadão, Sérgio Gomes, Iquinha, né, que foram assim os ídolos mais recentes. Nós tivemos vários antes do Siqueira e em outras épocas, mas eu estou falando da minha época. O Cadão nunca foi um jogador de seleção brasileira, então não se realizou. Vai lá e conversa com o Cadão. Ser humano feliz que só tem saudades boas. Então, às vezes, a gente acha que todo mundo tem que ser o Neymar, raro. Aí você esquece, desiste. É assim, é o que eu gosto, o que eu faço com aquilo que eu gosto, e o que mudou na sua vida. Que vai fazer com a minha vida. Eu acho que o processo é esse, mas isso é muito invisível. Não interessa para ninguém, isso não dá ibope, isso não vende, entendeu? Por isso que eu estou falando. O asfixiar esse processo, pouco importa para quem é do negócio. E hoje, de verdade, eu estou sendo muito polêmico aqui, mas hoje o futebol é um grande negócio e está abrindo portas para outros negócios que talvez não seriam viáveis para uma coisa correta, para uma coisa séria. E aí é onde eu estou vendo que é só o financeiro, opa, eu posso fazer de outra forma. Né? Talvez eu hoje, ao invés de ajudar, eu atrapalhe mais o friburguense. A minha manutenção, e deixando bem claro aqui, é uma resistência de não cair na mão. De 2 anos a gente está aí falido, mas a minha busca é que daqui a 2 anos o friburguense, sem o Siqueira, esteja no patamar e continue dando até mais oportunidade. Então, eu sou humilde de dizer hoje que o processo sem trabalho ele é financeiro, né, dentro do futebol, e o financeiro não tem. Então, esses 3 anos de contrato que eu tenho até 2027 pode acabar amanhã. Se tiver alguém sério, se tiver alguém que vá lá, desenvolva junto da diretoria atual, do conselho, um projeto legal, porra, vamos lá, tamo junto. Tamo junto. Siqueira, então só para finalizar, em setembro começa, né, a Série B1, né? Série B1. Aí já começa a montar o time para essa competição, mas durante o ano aqui tem a base, né, que está muito bem classificado, sub-15, sub-17. Isso, a gente joga por 15 enquanto tá 17. Parado, né? Começa agora dia 27 de janeiro, porque a competição ela começa final de março para início de abril. Aí a gente tem o estadual. E assim, e depois de agosto até novembro a gente tem a Copa Rio. Essa Copa Rio é como se fosse um estadual maior, não é uma Copa Rio de mata-mata. Aí tem o Friburguense nessa Série A2 até a B1, Friburguense, Cabo Frio, América e Resende. Lá da Série A classificaram Madureira, Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda e mais os 4 grandes. É uma competição de vitrine, é uma competição que isso pode fazer com que alguns jogadores nossos né, tenham oportunidade da gente fazer aí parcerias, isso pode ser uma solução, é parceria da base direto. Antes a gente usava jogadores da base no profissional e por eles serem mais novos, jogando no profissional, e a gente com a vitrine da primeira divisão facilitava a saída desses jogadores. A gente tem um monte de experiência, um monte de exemplos desses. E hoje a gente perdeu isso. Então esse momento desse ano para esse garoto da base vai ser um momento fundamental e pode ser também uma diferença, né, de rumo aí para o friburguense. Mas por enquanto a gente está tentando aí luta, né? A luta de conseguir um parceiro muito forte. A gente hoje não vai conseguir, eu posso falar, investidores mediante ao que aconteceu de forma remanescente. É difícil de a gente ter alguém que vai acreditar nesse projeto. A gente não tem as cotas, né? Se você falar que temos aqui placas, temos aqui a camisa, claro que tudo isso ajuda. Mas as pessoas não têm noção que jogando 3 meses de campeonato de primeira divisão profissional e jogando os campeonatos da base, o gasto ele não é menos de 1 milhão por ano. E eu estou falando fazendo barato, no limite. A gente sabe que ele é muito caro, ou seja, uma média de 80, 90 mil mensal. Isso fazendo de uma forma pequena. Agora, investir para uma competição, para subir, para trazer times, eu vou falar agora, tá o Arte Sul e o Serrano. Em 3 meses eu tenho a relação muito boa com eles, é investimento para um campeonato de Série B1 de 1.200.000 dentro da competição. Então essa é a diferença. E mesmo assim, às vezes não tem resultado, nenhum dos dois subiu. Não quer dizer entendeu? Não quer dizer que isso vai te dar o retorno. Aí é onde entra
o trabalho, mas o trabalho com pouco tempo também acaba não acontecendo. Então é um risco muito grande. É complicado, mas vai dar certo. Siqueira, obrigado pela participação. Valeu, meu amigo. Desculpa alguma coisa aí. Arena do Esporte, você é um cara top demais, sempre me recebeu de braços abertos aqui, sempre me atendeu, manda mensagem, liga, me responde, tira minha dúvida. Isso que é mais importante. Isso é obrigação nossa. Isso que é mais importante e vai dar tudo certo. Quanto mais o pessoal ali bem informado, melhor para o friburguense, melhor para todos. E quem quiser tirar dúvida, é só bater no portão ali, você está aqui, recebe, você conversa. E eu tenho uma filosofia que eu escuto sempre e eu trago ela para minha vida. Cara, quem quer te criticar, você pode fazer, você pode estar na primeira, você pode estar numa semifinal, vai faltar alguma coisa. Mas os amigos e assim, essa relação e quem está mais perto, você não precisa ficar explicando. Toda hora que a gente vem aqui, por isso que eu falo, olhar no retrovisor, isso não é bom. Toda hora que você quer contar a sua história, não vai agradar quem realmente não quer ouvir da forma que ela acontece, e seus amigos já sabem. Então é mais ou menos por aí. É o que eu te falando. Então é deixar na mão de Deus, eu acho que ele aí é o principal, né, entre tudo aí, dentro daquele objetivo que a gente produziu para nossa vida, e é isso que vai fazer a gente, quando sair daqui, se vai ser ou não um ser humano melhor, eu acho que é isso que importa. Com certeza, Deus é grande. Esse foi o Arena do Esporte, um grande abraço e até a próxima. Arena do Esporte, o melhor do esporte sempre está aqui. Tchau.